A paz do Senhor, aos queridos irmãos, queremos mais uma vez transmitir uma palavra de Deus aos vossos corações e vamos para mais uma oração. Os salmos são orações onde os salmistas abrem o seu coração para Deus e é interessante refletirmos sobre essas orações porque quando aprendemos a orar com a Bíblia, aprendemos a desnudar a nossa alma, como os salmistas faziam diante de Deus, nós aprendemos a colocar sobre ele as ansiedades, aquilo que vai na caixa preta da alma, aquilo que vai lá no escondido da nossa alma, podemos diante de Deus colocar, porque a oração ela é uma conversa com Deus, e mais do que uma conversa, mais do que um monólogo, é um diálogo, é onde nós abrimos a nossa alma a Deus, e Ele, com sua graça e misericórdia, vem e fala aos nossos corações. Por isso, vamos ver neste salmo que há um momento de oscilação do salmista, porque ele vai expor a sua alma diante de Deus e, ao mesmo tempo, ele vai falar à sua alma, ele vai expor os anseios, ele vai expor a dor da sua alma, mas, ao mesmo tempo, ele fala à alma, porque ele está percebendo Deus falar ao seu coração e ele mesmo fala com a sua alma, ele mesmo é o instrumento de Deus para falar com ele, consolar, trazer alento à sua alma. O Salmo 42, ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povos, e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio, Deus e Deus meu. Queridos, neste salmo, o salmista expressa a dor que está na sua alma. Ele está vivendo um momento em que ele se sente distante de Deus, longe de Deus. E ele é tomado por um saudosismo, um desejo de voltar à presença de Deus, um desejo de entrar à presença de Deus novamente e de ter alegria em Deus, como outrora tivera. Ele está se sentindo distante e ele vai então falar sobre essa dor da alma. Como disse, certo psicanalista, que não existe dor mais pior, não existe dor pior que a dor da alma. Porque para qualquer dor física existe uma pílula, um medicamento, um analgésico que vai fazer passar a dor. Mas a dor da alma é algo que é imperceptível, muitas vezes incompreensível
às pessoas que estão à nossa volta. Chama-se a essa dor, quando num estágio muito profundo, em que leva a pessoa a uma tristeza profunda, de um momento de depressão. E é isto que ele vai descrever nesse salmo, esse momento de depressão da sua alma. E ele começa tentando explicar o que vai na sua alma. E ele diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele vai então usar algo conhecido para que as pessoas entendam que ele vai à alma. Ele lembra a corça, aquela cabra montesina, aquela cabra do deserto, ou o cervo, que é aquele veado que caminha pelo deserto em busca de alimento e vai saltando pelos montes, procurando entre as pedras alguma relva verde para pastar. E ele vai caminhando, ele vai se distanciando, e ele vai distraidamente distanciando das águas. Ele vai caminhando rumo ao deserto, deserto adentro, e não percebe que a sede, porque a relva, por ter alguma coisa líquida, ele não percebe que em algum momento ele vai ser tomado por uma sede. E à medida que o sol vai esquentando, ele vai aquecendo durante o dia, ele vai caminhando, e quando ele menos percebe, está tão distante, lá no deserto, e ele é tomado por uma sede profunda. E já a relva não lhe encanta mais, o sol está quente, o calor muito alto, e ele está ali ofegante, aquele animalzinho está ali ofegante, e ele não pensa em outra coisa a não ser em água. Ele precisa de água, ele está desidratado, ele precisa de água urgentemente, ele precisa encontrar água. E ele não bebe água em poças. Aliás, naquela temperatura também nenhuma poça de água seria saudável para matar a sua sede. Ele tem que encontrar águas correntes. E é nesse momento que ele não consegue pensar em outra coisa e em outra necessidade, a não ser a necessidade da água. E é que ele é tomado por essa busca, esse sentimento de uma necessidade de busca imediata, de busca instantânea, de uma urgência. E ele então passa a desejar e a imaginar que lado correr. Onde ele foi caminhando, entretido, e se distanciou, agora não sabe se localizar, agora não sabe de que lado estão as correntes, não sabe para onde correr, não sabe qual é a água mais próxima, e ele está ali confuso. De uma coisa só ele tem certeza: eu preciso de água, eu preciso descedentar essa sede que estou vivendo nesse momento, eu preciso me hidratar. Então Davi ele vai dizer, aliás, o salmista aqui, os filhos de Corá, eles retratam esse cristão piedoso, este servo do Senhor piedoso, que, quem sabe, distraidamente, ele distanciou da presença de Deus. Às vezes, em busca de algo que lhe satisfaça a alma, ele colocou como prioridade a busca daqueles alimentos que ele pensava que seria o suficiente para matar a sua fome e que era suficiente até para ele sobreviver distante da água. E ele vai caminhando e distraidamente ele vai se afastando de Deus. Essa é uma situação muitas vezes vivenciada por muitos cristãos que vai aos poucos se distanciando, na busca às vezes de coisas terrenas, de satisfações terrenas. Emprega ou se entrete e não vê nenhum tempo passar. Pouco tempo tem para Deus. Pouco tempo tem para se preocupar com a necessidade da alma. E acha que a satisfação simplesmente da carne irá resolver
o seu problema, irá suprir todas as suas necessidades. E nesse entretenimento, querendo viver uma vida independente de Deus, vai chegar o momento em que essa pessoa se encontrará como a corça, como a alma do salmista, distante de Deus, longe de Deus, já numa situação que ela tem dificuldades para sentir a presença de Deus. Parece que ela perde a capacidade da alma de perceber Deus. Parece que ela perde o caminho de volta ao encontro de Deus. E ela fica perdida, se sentindo só. Ela sente a necessidade de Deus, mas não sabe mais como buscá-lo, onde buscá-lo. Ela está assim, se sentindo diante de uma necessidade difícil de se resolver, diante de um problema, diante de um questionamento da sua alma, de o que fazer. Meu querido, muitas vezes, por negligenciarmos uma vida de comunhão com Deus, de alimento da palavra de Deus, de dessedentar a nossa alma com a palavra de Deus, de nos aproximar de Deus através da oração em busca de coisas, às vezes não é um mal, não é um pecado, mas em busca de coisas para a satisfação da nossa alma, nós nos sentimos distante de Deus. Às vezes a nossa alma se sente longe de Deus. E quando a alma ela está longe de Deus, esse sentimento não pode ser preenchido por outra coisa a não ser por Deus. Não há nada que possa preencher este vazio, a não ser o próprio Deus. O salmista ele está aqui descrevendo essa sede de Deus, essa necessidade da alma como sendo uma sede por Deus, pela presença de Deus. E aí ele começa a lembrar dos tempos que ele vivia na presença de Deus. A alma dele é tomada por um desejo profundo pela presença de Deus, e ele traz a sua alma. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Faltava forças para ele voltar àquela vida de comunhão com Deus. Faltava forças para ele voltar àquela vida na presença de Deus. E ele pergunta: quando eu vou ter essa força? Aquela cabra montesina, a corça, lá no deserto, ela tem um recurso dado por Deus. E qual é o recurso? Ela se ajoelha, ela coloca o seu ouvido no chão e ela fica calmamente ouvindo. E ela vai perceber a distantes o barulho de água corrente. E ao perceber isso, ela sai em disparada e ela sabe que naquela direção ela vai encontrar Deus. Qual é a melhor maneira para voltar à comunhão com Deus? É parar um pouco de se debater, é cair de joelhos, é se abaixar ao pó e deixar que Deus nos oriente às correntes das águas. Deus, ele é capaz de dar-nos a orientação e a graça para voltarmos novamente à sua presença. Porque o que é que acontece quando a pessoa, por ele mesmo, se distancia de Deus? Talvez ele se sente culpado. Muitas pessoas começam a dizer: não, isso é um problema meu, eu que vim parar a esse lugar. O salmista ele descreve a situação da alma distante de Deus, que ela cai num estado assim depressivo. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de noite, enquanto me dize continuamente: o teu Deus onde está? Ele, nesse distanciamento de Deus, nessa sua dificuldade em encontrar Deus novamente, ele é tomado pela depressão. Ele é tomado por uma fragilidade emocional. E ele diz
A minha alma tem sede de Deus. E ele diz no verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Ele fala de um choro contínuo. Ele está depressivo. Ele chora de manhã no café, ele chora no almoço, ele chora no jantar, ele vive chorando. A alma dele está angustiada, está triste. E o único remédio, o único consolo é voltar a se alegrar na presença de Deus. A ter prazer nas coisas de Deus. Nesse estado depressivo da alma, onde ela não encontra saída. Ele diz, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ele está dizendo, olha, eu estou lembrando daquele tempo que eu tinha prazer em cultuar. Sabe, quando eu tinha a alegria de estar na casa de Deus. E eu celebrava com alegria, e não apenas eu ia, mas eu convidava pessoas. Era uma procissão de pessoas, de gente, caminhando em direção à casa de Deus, e eu à frente. E nós íamos cantando, nós íamos com júbilo, havia prazer em Deus, havia prazer em estar na sua presença. Meus queridos, eu tenho recebido algumas ligações, algumas mensagens nesses dias que estamos longe da casa de Deus, longe do culto, do ajuntamento para culto, do culto coletivo com a igreja, e as pessoas dizem que têm saudade deste momento. A alma, ela tem saudade, que está acostumada a viver na presença de Deus, que tem a alegria nos cultos. Muitos vão aos cultos por obrigação. Há pessoas, penso eu, que nessa época aqui de proibição, né, de pandemia, está até se sentindo bem, dizendo, agora, né, eu arranjei uma desculpa para não ir na igreja. É uma alma que já não tem mais alegria em Deus. Mas esta alma, ela vai descobrir em algum momento que ela precisa de Deus. Talvez seja esse o momento em que ela esteja descobrindo, este momento tão deserto que nós estamos vivendo, sentindo a falta da presença desse Deus, da comunhão dos irmãos, da adoração, do estar na presença de Deus, junto com a igreja, adorando a Deus e descedentando a nossa alma, que sente essa necessidade de Deus. O salmista, ele cai nessa depressão profunda. E o que perturba mais a sua alma neste momento é a pergunta que ele faz: onde está o seu Deus? Por que você está assim? Por que você está vivendo desta maneira? Você diz que serve a um Deus poderoso. É nesse momento de depressão, de uma tristeza inexplicável, em que a pessoa não se encontra e não encontra o caminho de retorno a uma vida de prazer nas coisas de Deus. É que as pessoas percebem esse labirinto e elas começam a desdenhar de nós, que sempre testificamos em servir um grande Deus. E o salmista, ele fica então assim, por ser confrontado pelas pessoas, por esse estado que ele está vivendo, ele fica angustiado. Mas ele tem um momento de falar com a sua alma. A oração, como disse, não é um monólogo, é um diálogo. Há um momento que Deus lhe fala ao coração e ele mesmo conversa com a sua alma, que está abatida, que está depressiva. Ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro, portanto, de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermão e no outeiro de Mizar. Ele está aqui falando a sua alma, falando de Deus a sua alma. Ele está agora trazendo uma mensagem de esperança à sua alma. E qual é a mensagem de esperança? Ele sabe que Deus vai vir em seu
encontro. Deus vai vir em seu auxílio. Ele sabe que aquele momento vai passar. Ele tem a consciência que Deus não vai lhe permitir viver para sempre naquele estado, a sua alma naquele estado de angústia, de depressão, de choro, às vezes até inexplicável. Ele sabe que Deus irá resgatar e que chegará o momento em que ele voltará a ter prazer novamente em Deus. Eu não sei como você está vivendo hoje, talvez você esteja vivendo um estado depressivo, talvez se culpando por problemas que estão acontecendo em sua vida. Nós, nessa busca de satisfações em coisas erradas, podemos nem nos aperceber que grandes problemas estão surgindo. Pode ser problemas financeiros, pode ser problema familiar. Muitas pessoas, às vezes a gente conversa e vai falar de um divórcio, vai falar de um momento de crise familiar. Ela diz: eu sei que eu sou o culpado, eu sei que eu descuidei, eu sei que eu não dei atenção para isto e agora eu estou pagando o preço. Mas, meu querido, por pior que seja o seu erro, Deus é um Deus misericordioso que vai trazer a alegria novamente à sua alma. Você ainda vai se alegrar em Deus. Por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Você tem um Deus que é o teu auxílio, você tem um Deus que é o teu amparo, você tem um Deus que pode renovar as suas forças, você tem um Deus que pode novamente dar à sua alma a alegria de servir. Você que não tem, sente perdido, não está encontrando forças para se voltar a Deus e pensa que não há outra saída a não ser morrer no deserto. Fale com a sua alma, tranquilize a sua alma, o seu Deus não vai te desamparar. Do Novo Testamento, em que Jesus ele manda os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. E os discípulos entram no barco, mas entram só, porque eles sobem no monte para orar. E agora, à madrugada, lá em alto mar, já distante da terra, eles são surpreendidos por uma terrível tempestade. E eles estão ali se sentindo só, se sentindo como que Deus estivesse distante, Jesus estivesse distante. Aquela experiência de Jesus por perto e eles apenas acordando Jesus para acalmar a tempestade, aquela experiência gloriosa agora não poderia se repetir porque Jesus não estava presente. Mas o texto diz que Jesus estava no monte e ele estava os observando. E o texto sagrado diz que eles estavam quase a perecer porque Jesus ainda não tinha ido ter com ele. Na sua vida existe um ainda. O salmista ele diz à sua alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Existe um ainda para aquele que espera em Deus. E ele vai usar uma outra linguagem a partir do verso 7, quando ele diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Ele descreve esse estado da sua alma como alguém vivendo sob uma tempestade. É como os discípulos em alto mar que sente vencido pelas ondas. Ele sente que a sua alma está sentindo a necessidade de respirar, sentindo a necessidade de vencer algo que vem sobre ele como ondas que o dominam. Ele descreve perfeitamente o estado de uma pessoa que vive um momento de depressão. E
não existe um problema pior que a depressão, porque nós, todo ser humano é passível de, num grau menor ou mais profundo, viver um momento assim. E nem a mesma pessoa que está vivendo esse momento sabe dizer o porquê está assim. E é nessas horas que as pessoas elas têm dificuldade de entender por que você está mergulhado nessa situação de tristeza e desesperança. Por que você está assim desanimado, se sentindo abandonado pelas pessoas, sentindo falta de um entusiasmo, sem ter um entusiasmo para viver, uma motivação para a ação. Você se sente dominado por ondas invisíveis que você não sabe o que está acontecendo. E que o salmista tem esta percepção e ele descreve assim o estado da sua alma. Não apenas vivia sentindo a falta, a dificuldade para se alegrar em Deus, chorando, mas também sentindo-se sufocado. Era como se algo estivesse prendendo, impedindo a sua respiração, impedindo de que ele expressasse a sua vida, que ele tivesse motivação pela vida. E ele tem dificuldade para explicar às pessoas o que está acontecendo. Mas ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. É interessante que ao mesmo tempo que ele descreve todo o seu sofrimento, mas lá no fundo há uma consciência de que Deus está lhe guardando, há uma percepção ainda. Ele não está vivendo aquele auge, de alegria diante de Deus, mas ele sabe que há uma mão que o sustenta, ele percebe Deus lhe sustentando, tanto durante o dia como durante a noite. E ele está dizendo: Deus, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ele quer uma libertação por completo. Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E ele diz: esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Como pode um servo, uma serva do Senhor estar vivendo um momento assim? É o que as pessoas pensam. E você não sabe explicar. E você fica se perguntando: mas eu não sou um servo de Deus, eu não sou uma serva do Senhor. Por que eu estou vivendo assim? Deus está falando com você que está vivendo um momento assim depressivo. Não sei qual a razão, quais as razões que te levaram a este momento. Mas o Senhor está dizendo que Ele está com a sua mão te sustentando. Embora você não tenha respostas neste momento para os seus inimigos, mas você pode se dirigir à sua alma e dizer: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Os teus inimigos terão a resposta na hora certa. E sabe qual será a resposta? Você novamente se alegrando em Deus. Você novamente motivado para viver. Viver a vida, viver para Deus. Você novamente ser tomado por uma força para enfrentar os seus problemas. Para novamente se alegrar em Deus. Mas lembre-se, os discípulos estavam vivendo aquele momento porque Jesus ainda, e isso não tinha ido ter com ele, isso significa que ele viria ter com ele. Você está vivendo essa situação porque ainda Deus está te ensinando alguma lição. Deus está te levando a ter uma experiência mais profunda com Ele. Porque no final da experiência, lá no mar, os discípulos concluíram: quem é este? Eles aprenderam a olhar para Jesus como sendo o Senhor do universo. Deus tem algo a te ensinar. O teu momento chegará, a resposta chegará. E chegará com uma renovação que os teus inimigos, que aqueles que te afrontam, eles vão admirar. O Senhor ainda não chegou, mas Ele vai chegar. Ele vai chegar nessa tempestade que você está vivendo, Ele vai chegar nessa escuridão,
ele vai chegar. E você, nesta esperança, pode hoje levantar a sua mão e glorificar a Deus. E dizer à sua alma: ainda vou louvar. Virá um tempo, eu não estou fadado ao fracasso. Eu não estou destinado, sentenciado à derrota. Virá um tempo em que ainda eu estarei na presença de Deus como outrora, me alegrando pelas muitas vitórias que o Senhor tem me dado, que o Senhor vai me dar, porque Ele é um Deus fiel à sua palavra e Ele virá em teu socorro. Deus abençoe, ore comigo. Nós vamos falar com esse Deus poderoso que traz à alma a esperança, o alento para sobrevivermos a toda e qualquer circunstância, sendo ela adversa ou de dificuldade. Deus está contigo. Ore a Ele, fale com Ele, acalme a sua alma. Querido Deus, poderoso Pai, nós te louvamos pelo privilégio de podermos, através da sua palavra, Pai, sermos elevados à tua presença e podemos perceber, Senhor, que tu és um Deus que, embora em momentos da nossa vida não podemos sentir de maneira intensa esta presença, mas o Senhor está conosco, nos consolando. Senhor, que toda tristeza, toda angústia, que muitas vezes inexplicavelmente, Senhor, tem vindo sobre esta pessoa, sobre esta vida que neste momento está orando comigo. Ó Senhor, que o Senhor possa, neste momento de escuridão da alma, poder, ó Pai, através da sua palavra, levar esperança e a certeza de que tudo vai passar, a tempestade vai passar, a bonança vai chegar, e o dia vai arraiar, calmo, ó Deus, para vivermos com motivação, com uma nova experiência contigo. Pai querido, faz com que este momento de aflição em que estamos vivendo, este momento de pânico em que as pessoas não têm mais prazer em ouvir os noticiários, em assistir, porque a única mensagem que o mundo tem é uma mensagem de medo, mas que o Senhor seja a esperança de cada alma. Ó Deus, a esperança de que tudo vai passar e o Senhor estará conosco, nos sustentando, nos abençoando. Ó Pai, Tu és o Deus da renovação, o Deus que faz com que vivamos momentos que outrora vivíamos, ó Deus, de alegria na Tua presença. O Senhor trará, porque Tu és o Deus da renovação e da restauração. Pai, leva o consolo, a esperança a cada vida, através da Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus pedimos e por fé nós Te agradecemos. Amém. Meu querido, antes de encerrarmos, queremos dizer aos irmãos que nós estamos aí, os irmãos tiverem a necessidade de falar conosco, precisarem de uma oração, enfim, estamos à disposição dos irmãos para atendê-los, embora não podemos reunirmos no templo. No entanto, estamos atendendo os irmãos, estão ficando na igreja ali o dia todo, os irmãos podem nos procurar. Também as contribuições, nós temos ainda os compromissos assumidos, né? Continuamos com os compromissos. Os irmãos que tiverem as suas contribuições, entrem em contato com o tesoureiro aí da sua congregação, da sede com o irmão Noel, ou pode ir ali no templo que nós estaremos recebendo e fazendo as anotações para cumprirmos com os nossos compromissos financeiros. Mas viva um momento de fé em Deus. O Senhor está contigo, apesar de todo esse mal que tem vindo sobre a terra. Deus está cuidando de você. E é nessa certeza que nós estaremos vivendo de vitória em vitória. Deus os abençoe e fique com Deus. A paz do Senhor a todos.